Cara, pior que a taxa do Ethereum tá muito cara. Ela chegou a bater, acho que há uns dias atrás, $100. Cara, $100 tem projeto que eu não tenho nem $50 no projeto. Como é que eu vou tirar o lucro daquilo? Tipo, você fica preso. Então, assim, realmente, exatamente o que o Juan falou. Com algumas soluções apresentam problemas novos, porque eles não tinham como ser conhecidos ainda. E um desses problemas está sendo um pouquinho a escalabilidade. Né? Você tem duas formas de você enxergar para isso que está acontecendo, hein? Ethereum, a taxa está cara? Tá. Continua valendo a pena? Sim. Por quê? Se a taxa está cara, significa que tem muita procura e muita demanda pelo uso do blockchain. A taxa está cara porque estão pagando. Se não tivessem pagando, não estaria confirmando nenhuma transação e a gente teria aí uma diminuição do preço. Mas se o preço está no patamar que ele chegou agora, é porque está valendo a pena pagar esse valor. E se está fugindo um pouco do nosso mundo, né? Porque eu acho que, sei lá, acho que vocês, assim como eu, também não gostam de pagar R$100 para fazer uma transação. Não faz parte do meu mundo isso, eu não tenho capital para isso. Se está fugindo desse mundo, significa que a grande massa de investidores pesados estão tão feroz no projeto que estão até excluindo essa massa iniciante aí, essa galera que tem um capital um pouquinho menor. Então, para mim, faz mais sentido ainda investir em Ethereum. Olha o preço que está se pagando por taxa. Então, ó, fizeram uma pergunta aqui, a Cláudia. Quanto você tem de pagar de taxas de Ethereum? Atualmente, deixa eu ver aqui qual que é o preço atual. E eu vou ensinar vocês a sempre descobrir como que se paga, quanto que se paga de taxa de Ethereum, tá? Primeiro que você pode tanto pesquisar numa Uniswap ou algo nesse sentido, mas também tem Etherscan, vários sites que mostram quanto que você está pagando de taxa no Ethereum. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo aqui o site CoinGecko, tá? Do Sapinho. Aqui você consegue ver sempre se a taxa do Ethereum está cara ou se está barata. Aqui está custando 135 GWay. E isso é muito caro, né? Isso aqui dá aproximadamente mais ou menos uns $80. Então, assim, o preço está muito caro. Eu acho que vale a pena fazer o investimento se você está com capital maior hoje, porque senão você acaba entrando e ficando preso na moeda. Então, deixa eu mostrar o Etherscan aqui para vocês. Enquanto isso, comenta um pouquinho o que vocês acham da taxa, se tem uma tendência de abaixar, vocês acham que vai subir, como vocês enxergam isso? Então, cara, eu acho que a taxa, que nem como você falou, ela funciona por oferta e demanda. Então, se ela tá subindo muito, é porque estão demandando muito. Só que por que estão demandando muito? Porque, cara, simplesmente é incrível. Por exemplo, você poder fazer uma troca de $1 bilhão em Ethereum sem ter que colocar esse dinheiro todo num exchange, na mão de um terceiro, entendeu? Pode ser que, sei lá, é uma suposição, não tô falando nada, nem pesquisei nada sobre isso. Mas no mercado de ação existe muito, por exemplo, fundos grandes que negociam ações entre eles para não quebrar a liquidez do mercado, sabe? Eles pegam e, tipo, pensa só, eles podem fazer esse tipo de coisa, fazer essa troca de bilionária de moedas entre os grandes investidores dentro da tecnologia DeFi, sem ter que confiar no outro e sem ter que confiar numa exchange. Então, cara, para esses caras não é nada pagar $80, entendeu? Exatamente. A gente que é muito pobre mesmo, fazer o quê? É isso aí. Então, ó, respondendo a pergunta, quanto que tem que pagar hoje, né? Eu vou colocar na tela para mostrar como que eu faço para descobrir qual que é o valor que tem que pagar. Então, eu vou no site Etherscan. Por que o Etherscan? O Etherscan, ele é como se fosse o blockchain do Ethereum. É exatamente isso. Na verdade, ele é o blockchain do Ethereum, né? Assim como a gente tem no Bitcoin, o blockchain, que você digitar blockchain.com, você vai ler ali todas as informações a respeito. Eu não sei se é .com ou .io, mas enfim, procura blockchain no Google, você vai encontrar as informações sobre a taxa do Bitcoin, quanto que está de preço, se o bloco confirmou, quanto tempo faz que o bloco confirmou, quem confirmou o bloco, enfim. E o site do Ethereum é o Etherscan. Vou dar até um zoom aqui. E aí, como é que você faz para descobrir como que está a taxa? Você vem aqui, ó, no GWay, tá? E ele vai te mostrar mais ou menos o preço que se está pagando
em corretoras, ou então em transferências apenas de endereços. Você vê que aqui, ó, quando você usa um token ERC20, que é um token específico lá da rede blockchain do Ethereum, é o mais usado, as taxas para transferir de uma carteira para outra estão próximas a $15 nesse momento, tá? Mas aí quando você vai para a exchange descentralizada, que é onde você compra aquelas moedas DeFi que a gente comentou, por exemplo, a gente está falando na média de $50 real. A gente está pagando mais ou menos $50 para fazer a transferência e comprar um token que você não encontra, às vezes, numa exchange centralizada. Isso é, extremamente insustentável, muito caro, e acaba afastando muita gente de investir. Então, quando você quiser saber o preço que se está pagando por transferência, vai no Etherscan e clica ali no GWay, que ele vai te dar mais ou menos o preço, para você ter uma noção tanto de transferências de um lugar para o outro, de uma carteira para outra, sem que seja uma compra de tokens, né? Então, porque existe uma diferença entre você mandar o mesmo token de uma carteira para outra, de você fazer uma troca de tokens, né? Então, quando você vai mandar Ethereum de um lugar para o outro, da Binance para sua carteira, da sua carteira para o seu amigo, você vai pagar a taxa do ERC20, tá? Agora, quando você vai fazer a compra de um criptoativo por meio de um swap, lá na Uniswap, lá na PancakeSwap, enfim, qualquer exchange descentralizada, em qualquer DEX, você vai pagar um pouquinho mais caro, porque aí os ativos fazem um caminho que deixa um pouquinho mais caro. Às vezes, as transferências são feitas em triangulação, então você compra, por exemplo, DPI, que é a moeda que eu sempre recomendo, DPI, DeFi Pulse, e o caminho não é você dar Ethereum e recebe DPI, você dá Ethereum e passa para Bitcoin, que passa para outra moeda, que então fica fazendo uns caminhos loucos e no final dá uma taxa muito mais cara. Foi exatamente o que o Juan falou, isso vai ser resolvido, a gente sabe que isso é um problema, mas isso começou agora, né? Então é uma coisa a médio e longo prazo, e médio e longo prazo para mim no mercado de cripto é mais de um ano, então é possível que demore ainda para as taxas abaixarem. E, finalizando aqui sobre as taxas, eu acho que o preço que a gente tem nas taxas hoje, ele é irrisório perto do que a gente vai ver daqui a uns 2-3 meses. Tá? Eu acredito realmente que as taxas vão ficar muito caras e não vai ter uma solução tão simples. Ou a gente vai adotar algum tipo de auxílio de outra blockchain, né, Polkadot, Cardano, ou a gente não vai poder fazer transferência basicamente, porque realmente vai ficar muito inviável. Com o preço do Ethereum subindo, considerando que a transferência do Ethereum não é cobrada em dólar, ela é cobrada em Ethereum. Se o preço do Ethereum vai subir, mesmo que ele permaneça cobrando a mesma taxa, você vai pagar mais caro em dólar. E isso é uma tendência geral, no mercado de cripto geral. O Bitcoin, por mais que às vezes a taxa permaneça custando a mesma quantidade de Bitcoin, se ele subir para $400 mil, que é o meu alvo no final do ano, você vai pagar mais dólares, ainda que pague a mesma quantidade de Bitcoin.